Então hoje, pessoal, eu tinha planejado fazer esses dois exercícios aqui. O primeiro é cálculo das estatísticas simples. E o segundo, eu fiz Bus. Acho que eu já até tinha feito com vocês com Python, né? Mas eu vou fazer hoje com Java para a gente ver um pouco da sintaxe do Java, tá? Aí, como vocês trouxeram essa dúvida aí da parte de leitura de arquivos, antes de fazer essa parte, esses dois exercícios, eu vou fazer um exemplo, abrindo um arquivo, lendo e transformando as linhas do arquivo em números, tá? Então, vamos começar aqui. Estou usando o Eclipse, assim como na aula passada, tá? Para começar, eu vou criar um arquivo que é o que a gente vai utilizar para fazer a leitura, tá? Então, eu vou criar aqui na raiz do projeto, um arquivo, chamar ele aqui de números.txt. Beleza? Um arquivinho básico ali. Aí eu vou colocar um número por linha aqui, tá? Vou colocar números aleatórios ali. Beleza? Então, 15 números aqui. Vou salvar ele. E agora eu vou criar uma classe, que é para a gente fazer essa leitura do arquivo. O nome dela eu vou colocar aqui, exemplo, aqui, tá? Vou marcar essa opção aqui para já criar um método main para mim. Beleza? Então, as duas classes que eu falei para vocês que a gente vai usar é a classe file, Java, né? Essa classe que ela vai representar o arquivo. Vou fazer um new file aqui. E aqui no construtor eu passo o caminho do arquivo, tá? Tem que importar a import java io file. E aí aqui eu passo o caminho. Se eu não me engano aqui, pessoal, ele funciona o caminho relativo, tá? Então se eu colocar somente números aqui, se eu não me engano vai funcionar, porque ele está na raiz do projeto aqui. Mas aí se não funcionar, a gente pode colocar o caminho absoluto também, que seria, no meu caso, esse daqui, tá? Então, se não funcionar desse jeito para vocês, podem colocar o caminho absoluto também, que funciona daí com certeza, tá? Eu criei aqui um objeto do tipo file. Então, file é a classe, tá? Essa classe ela já existe no próprio Java. Então, é uma classe que já faz parte das bibliotecas padrões do Java. E aqui eu estou, então, criando um objeto que é do tipo dessa classe, tá? Então, a variável arquivo, ela vai guardar um objeto do tipo file. Esse objeto é um objeto que vai ajudar a gente a trabalhar com um arquivo que a gente precisa ler os dados dele, né? Então, ele é uma representação no meu programa desse arquivo que a gente vai ler. Só que essa classe file, ela não faz a leitura sozinha. Ela só guarda como se fosse um ponteiro ali para aquele arquivo. Eu preciso ter uma outra classe, que no caso aqui do Java é a classe scanner, que ela vai pegar esse objeto arquivo e vai usar ele para ler o conteúdo do arquivo e passar para a gente utilizar aqui no nosso programa, tá? Então, eu vou criar aqui, scanner. E aí eu passo no construtor dela por parâmetro, o objeto Professor, a Raquel pediu para ver se dá um pouco de zoom no tamanho, se for tá. possível. Vou aumentar aqui. Obrigado. Acho que 18. Tá bom assim, gente? Podem falar no microfone, por favor. Para mim tá perfeito. Beleza, então. Beleza, então reparem que tá vermelhinho aqui porque tá dando erro de compilação, né? Por quê? Porque eu não importei também a classe scanner. Então eu tenho que fazer a importação. Reparem que tem várias opções aqui, né? O que a gente utiliza também é da biblioteca padrão do Java, que seria o pacote java.util. Então é esse cara que a gente vai usar.
beleza? Reparem que ainda está dando erro de compilação, só que agora é um outro problema. Qual que é o problema aqui? É um assunto, acho que a gente não trabalhou muito ainda, que é a parte de exceções. O que seriam as exceções? É um mecanismo que tem em várias linguagens, e inclusive no Java, né? Onde é uma forma dele sinalizar a ocorrência de possíveis problemas na execução do seu programa. No caso de algumas operações, como a leitura de arquivos, né? Que são operações que a gente chama de operações de entrada e saída, é comum o Java utilizar o mecanismo de exceções do tipo exceções que a gente chama checadas, que são exceções que a gente é obrigado a tratar, tá? Por quê? Porque é um tipo de exceção que você está prevendo, se acontecer um determinado tipo de problema, você já tem um tratamento específico para aquilo lá. E que tipo de problema, então, que pode acontecer nesse caso, quando está pensando, né? Pensa num contexto que a gente precisa ler um arquivo, né? Esse arquivo ele vai estar lá no seu computador e o seu sistema operacional que gerencia esse arquivo, né? E o programa que você está fazendo em Java, ele não tem controle sobre esse arquivo, né? Ele é um arquivo externo ao seu programa. E aí você não tem como saber se esse arquivo de fato existe, se o seu programa vai ter a, como se diz, permissão de leitura desse arquivo, tá? Então tem vários possíveis problemas que podem acontecer ao tentar usar um recurso externo como o arquivo, ao tentar se conectar a um banco de dados também, pode ter esse tipo de problema, né? Você pode estar usando uma URL de conexão inválida, pode não saber a senha, usuário, a senha, né? Então tem vários casos em que você vai ter um erro de conexão com o banco e vai ter casos também com arquivos que você não vai conseguir abrir esse arquivo para leitura, tá? Então, por isso, você já tem que fazer um código de tratamento desse erro, tá? Por isso que tem, então, esse mecanismo de exceção no Java. Reparem que tem duas opções aqui. A primeira, eu, digamos, não faço nada, não trato o problema aqui, apenas passo ele para frente, tá? Então, quando tem esse throws aqui no método, ele está dizendo que, ao executar esse método aqui, pode acontecer uma exceção do tipo file not found, que é o caso do arquivo não ser encontrado, né? E aí, como eu não estou tratando aqui, quem chama esse método teria que tratar, tá? Então, essa é uma forma de você lidar com a exceção. Outra forma é você colocar o que a gente chama do try-catch. É um bloco de tratamento para exceção. Basicamente, ele tenta fazer a operação, né? No caso aqui, a gente tenta abrir o arquivo para leitura. Caso dê errado, ele vai cair dentro desse bloco aqui, tá? Então, é como se fosse um if. Ele só entra aqui nesse catch, né? Aqui dentro dessa linha 15. Só executa a linha 15 se der erro nessa operação aqui, tá? Então aqui eu posso fazer várias coisas. Posso tentar de novo, posso dar uma mensagem para o usuário, posso gravar um log. Aqui no caso eu vou colocar uma mensagem ali no console. Falha ao abrir o arquivo para leitura. Tá? Então só uma mensagem genérica. Essa variável e aqui, ela contém informações sobre a exceção, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas dá para vocês pegarem informações como uma mensagem de erro que vem com a exceção. Eles podem pegar essa stack trace, que seria o que a gente chama de pilha de execução, que é a sequência de métodos que foi executado ali até chegar nesse ponto em que houve a falha, né, em que houve a exceção, dentre vários outros métodos que vocês podem usar para pegar informações da exceção. Nós vamos entrar em detalhes, senão a gente vai começar a ter muita coisa diferente, né, vai ficar difícil de vocês entenderem. Então, por enquanto, só aqui já é o suficiente para vocês entenderem o que a gente precisa saber, tá? Então, criei aqui a variável scanner. Então, essa variável é do tipo scanner, que é uma classe da biblioteca padrão do Java, tá? E aí, o scanner, ele tem os métodos para fazer a leitura, né? Então, tenho aqui um método que é o hasNextLine, ele retorna um tipo booleano. Então, a ideia dele aqui é te dizer se tem linha para ser lida, né? Então, ao invés de você ir lá tentar já ler direto uma linha do arquivo, primeiro ele verifica se realmente tem alguma linha, se tem algum conteúdo naquele arquivo. Por quê? Porque pode ser que seja um arquivo vazio, né, que não tem conteúdo nenhum, ou pode ser que você leu todas as linhas já, chegou no final, não tem mais nenhuma linha. Então, você pode, por exemplo, usar essa
esse método aqui para fazer um laço do tipo while, né? Então, eu posso fazer aqui, enquanto há uma próxima linha para ler, eu vou fazer essa leitura. Então, eu posso pegar aqui, e aí, agora eu chamo o método nextLine, que ele de fato vai me retornar a próxima linha. E aí eu posso atribuir ele a uma variável, por exemplo, né? Aqui no caso eu vou chamar essa variável de número str porque ela está no formato string ainda. Então não está no formato inteiro, por exemplo, que é o formato que a gente vai utilizar nesse exemplo aqui. Beleza? E aí, só para a gente exemplificar, né, mais ou menos o que vocês precisam fazer lá no trabalhinho, vou criar aqui uma lista de inteiros. Tá? O que seria essas duas classes aqui? Então, o list, ele é uma interface, é um tipo de recurso da linguagem que a gente não estudou ainda, mas eu vou ensinar para vocês ainda, tá? E aqui a arraylist, ele é uma implementação de list. Então, a ideia do list é prover uma forma genérica de você ter uma lista de alguma coisa. No caso aqui, esse alguma coisa a gente especifica dentro desse menor maior aqui, né? Então, no nosso caso aqui é uma lista de inteiros. E aí, pode ter várias formas de eu armazenar essa lista de elementos, né? Uma delas é esse chamado ArrayList. Mas daí o Java ele provê várias implementações para essa interface list. Então, se eu pegar e der um F4 aqui no Eclipse, ele me mostra, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, eu queria ver. Deixa eu pegar meio perdido aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Não lembro qual que era. Deixa eu ver se é esse daqui. Eu não estou conseguindo, mas eu queria mostrar para vocês. Agora veio. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem todas. Aqui, pessoal, tem, por exemplo, alguns tipos de implementação que são baseadas em ArrayList, tá? Então, ArrayList é o que a gente está usando. Reparem que o Java ele provê várias outras implementações que vão ter algumas diferenças com relação à implementação do ArrayList, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é para cenários diferentes de uso, né, desse tipo de estrutura de dados, prover implementações diferentes. Então, pode ter casos em que você vai precisar usar uma estrutura de dados para ser utilizada em múltiplos processos, né? Então, tem que permitir o que a gente chama lá de sincronização, quando a gente tem múltiplos processos usando uma mesma estrutura. Então, tem uma implementação específica de list que fornece esse tipo de implementação. Pode ser que você queira que a sua lista ela seja ordenada pela ordem de inserção dos elementos. Aí vai ter uma implementação específica para isso. Pode ser que você queira que, por exemplo, a sua lista seja uma lista ligada, onde um elemento aponta para o próximo e assim por diante. Então, tem várias formas de você implementar essa estrutura de dados, né? E o Java ele provê várias dessas implementações, tá? Então, por isso que tem interface list, e aí tem várias implementações, como, por exemplo, o ArrayList, que é o que a gente está usando aqui, tá? Não precisa se preocupar em aprender todas elas, tá? É só sabendo usar o ArrayList, por exemplo, já está ótimo. Mas aí quando surgir, às vezes, determinados cenários que vocês acham que pode ser necessário usar uma implementação diferente, aí vocês pesquisam sobre as implementações existentes de list no Java, tá? Mas por hora, como a gente está começando a aprender agora, qualquer cenário em que vocês forem utilizar alguma lista de números, lista de strings, qualquer coisa do tipo, podem usar sempre o ArrayList, que ele atende, pelo menos para os exercícios que eu vou passar para vocês, ele vai atender, tá? Então não precisa se preocupar também em conhecer todas as possíveis implementações, porque, como vocês viram ali, só no que eu mostrei aqui, são várias, né? E se vocês forem tentar conhecer tudo que tem na biblioteca padrão do Java também, vocês vão ficar o ano inteiro estudando e não vão ter visto tudo ainda, beleza? Então é bom vocês irem aprendendo as mais utilizadas, as mais básicas, e depois vocês vão, conforme a demanda, vão aprendendo
classes novas, tá? Então, passado essa parte de explicação do list, então aqui é a variável onde a gente vai guardar os números, né? Que a gente vai ler a partir do arquivo. Então, reparem que eu já li um número aqui, né? Só que ele está no formato string. Então, eu não posso pegar aqui e colocar números.add número str. Por quê? Porque são de tipos incompatíveis, né? Reparem que aqui é do tipo integer e aqui essa variável é do tipo string. Então, eu não posso colocar uma variável do tipo string numa lista de inteiros, tá? Então, eu tenho que fazer um processo de conversão primeiro, né? Então, para isso, eu posso usar a classe integer. E tem o método parseInt, tá? Então, aqui passo o número str, ele vai retornar essa string convertida para número. Posso atribuir aqui uma variável, que seria o número inteiro agora. E aí, esse número sim eu posso adicionar na minha lista de números. Beleza? Então, depois de fazer tudo isso, aqui embaixo eu vou ter essa lista de números preenchida com todos os números que eu li do arquivo números.txt, tá? E aí, só para a gente exemplificar, uma das coisas que vocês tinham que fazer no exercício, eu acho que era pegar o tamanho, né? Quantidade de números. Eu posso pegar aqui e fazer números. Então, aqui seria a quantidade de números que eu li do arquivo, né? E aí, as outras operações também, é só ir manipulando essa variável números. Pode fazer um for para percorrer ela, né? E aí vai da forma como vocês preferirem trabalhar, mas tem várias formas de fazer isso. Posso, por exemplo, fazer um for e imprimir todos aqui, né? Assim por diante. Daí para calcular a média, calcular a soma também, vocês podem usar o for, que dá para fazer todas as operações que eu pedi para vocês, tá? Eu vou executar aqui agora. Vamos ver se ele vai funcionar dessa forma aqui. Eu não sei se está dando para enxergar aqui, mas executou aqui, tá, gente? Não sei se vocês estão enxergando aí. Só vou colocar uma informação a mais aqui para... Aqui a quantidade de números, né? Aqui, em seguida, a gente imprime todos os números que tinha no arquivo. Beleza? Então, 15. E aqui a listagem. Pode observar que são os mesmos números que estão aqui. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Conseguiram acompanhar? Professor, volta ali no código, por favor, rapidão. Qual parte? Sobe um pouquinho, cadê? Querem que eu explique de novo, linha por linha aqui? A minha dúvida é só no try aí, os comandos que tá dentro do try só. Daí eu particularmente. Principalmente ali a parte do while ali, né? Aqui tá difícil de entender ainda, você diz, essa parte. Sim, eu consigo entender que aí nesse while eu sei que a variável ela tá como integer, está transformando ela você transforma, ela vem inteira, vai transformar uma string e depois volta inteira novamente, alguma coisa assim, né? Ou não? Não. Ela vem como string. Ah, já vem como string, tá. Por que ela vem como string? Esse método que eu estou usando aqui, nextLine, ele retorna uma string. Pensa no arquivo. Aqui no nosso arquivo, tem um número por linha, né? Uhum. Só que vamos supor que fosse um outro arquivo. Eu tivesse isso aqui, por exemplo. A linha aqui tem uma string inteira, né? Então não é só o número que tem aqui. No caso aqui eu tenho um número e algumas letras. Então tudo isso aqui é uma string. Se eu der um nextLine, ele vai ler essa linha inteira. Nesse caso aqui, tá? Por isso que ele já retorna o tipo string. No nosso caso, a gente sabe que a linha tem apenas um número, mas o arquivo ele tem qualquer conteúdo, né? Não dá para você saber. Então, o Java, quando você chama o nextLine, ele lê como formato string. Que é como se pegasse o conteúdo inteiro dessa linha
jogasse numa variável do tipo string para você. Se eu não me engano, ele tem um outro método aqui, se você quiser ler direto, sem precisar fazer a conversão, eu acho que tem um que ele dá um next int, se eu não me engano. É isso mesmo. Aí você não precisaria fazer aquela conversão. Eu vou mudar aqui, a gente ver se funciona desse jeito, mas eu acredito que sim, tá? Aí eu não preciso nem fazer esse parsing aqui. Aqui, ao invés de hasNextLine, tem um hasNextInt. Então, a lógica é a mesma, né? Enquanto aquele arquivo que eu estou fazendo leitura tem uma próxima linha com um inteiro para ser lido, eu vou ler o próximo inteiro, tá? Então, essa é a ideia aqui. Vamos executar novamente. Daí está aqui o resultado. Funcionou da mesma forma. Então é isso, são duas formas diferentes de fazer que no fim das contas vai dar o mesmo resultado, tá, gente? E aqui se tiver, por exemplo, algum erro, os dois métodos vai acontecer. Que tipo de erro pode acontecer? O meu arquivo pode ser que ele não tenha só números. Na hora que eu criei o arquivo, eu criei errado, ficou umas letras no meio lá. Dessa forma aqui, se eu executar, ele vai... nesse método aqui ele funcionou. Interessante. Por quê? Porque nesse caso aqui, provavelmente ele só lê a próxima linha se tiver um inteiro. Como a última linha era uma sequência de caracteres, né, de letras, ele não leu. Da outra forma que eu tinha implementado, ele daria erro. Vou só voltar aqui para vocês verem. Usando o nextLine. Então, se eu executar aqui, reparem que ele deu uma exceção, né? Por que ele deu essa exceção? Porque aqui, nesse método de implementação, eu estou lendo todas as linhas, independente de ser um número ou não, né? E aí, a última linha, como vocês viram, eu coloquei essa sequência de letras aqui, que não é um número, obviamente. E ele vai tentar converter essa sequência de letras no inteiro, só que, obviamente, não tem como eu fazer essa conversão, porque não tem nenhum número que corresponde a essa sequência de letras, né? Então, ele vai falhar ao fazer essa operação aqui. Aí, da outra forma que a gente modificou, né, com nextInt, e aqui usando scanner.tint, ele não acontece esse problema, porque se uma linha não for um número inteiro, ele não vai nem ler essa linha, né? Então ele não vai dar nenhuma exceção. Só deixa eu fazer um outro teste aqui. Se eu colocar... Professor, esse try-catch ele só vai dar erro se for na leitura para abrir o arquivo, né? Na leitura ele não dá erro não, né? É só para abrir o arquivo que ele daria erro, né? Se caso desse um erro. Não, mas para você fazer a leitura, você tem que abrir o arquivo, né? Não, eu digo Então, assim, o try-catch aí, ele só apareceria se esse print de falha abrir o arquivo, se, consequentemente, a falha fosse não abrir o arquivo, não na leitura, né? isso. Entendi essa dúvida. Aqui é um catch. É que vocês não estudaram ainda, não passei para vocês essa parte ainda, mas é específico para esse tipo de exceção, que, como você bem mencionou, é quando o arquivo não é encontrado, né? File not found. Se acontecer uma outra exceção, esse catch aqui não vai capturar. Por outro lado, as exceções elas têm uma hierarquia também de classes, usando a herança, né? Que é um conceito que a gente não viu muito detalhadamente ainda. Tem um tipo de exceção que é a exceção mais geral, né? Seria esse exception. Se ao invés de eu capturar file not found, eu capturasse direto exception, qualquer exceção que acontecesse aqui, ele ia capturar aqui dentro, tá? Então, deixa eu ver, acho que não está mais com o código. Vou voltar o código errado aqui só para a gente visualizar. Então, esse aqui é o código que dá exceção, né? E ao invés de capturar file not found, vou capturar exception. Tá? E aí agora eu vou executar aqui. É que eu não coloquei a letra aqui. Vou colocar as letras de novo.
Vou executar aqui. Aí reparem que ele deu essa mensagem, né? Falha ao abrir o arquivo para leitura. Mas não é que deu falha no abrir o arquivo, deu falha ao fazer a conversão aqui, né? Então, se eu fizer dessa forma aqui, funciona, tá, gente? Só que não é recomendável. Por quê? Consegue imaginar o porquê? Porque Parece, de certa forma você não especifica o erro? É um erro parece, mais geral? parece uma forma interessante, né? Qualquer erro que acontecer, eu capturo aqui e consigo fazer um tratamento, né? Então, esse é o lado bom. Eu nunca vou dar uma mensagem, nunca vou dar aquela mensagem de erro do código para o usuário, por exemplo, né? Que às vezes acontece em alguns sistemas, não sei se vocês já viram. Tá numa página lá do nada, aparece aquele monte de código na tela por conta de uma exceção, né? Então não vai acontecer isso porque eu vou estar sempre capturando qualquer tipo de exceção que acontecer. Só que qual que é a desvantagem? Se tiver um bug no seu sistema, você vai ter mais dificuldade em identificar onde que é esse bug, o que que é esse bug. Por quê? Porque nesse lugar que tem o catch, ele vai capturar esse erro e dependendo do tipo de tratamento que você der, você nem vai saber que aconteceu o erro. Então suponha que eu só salvo num log lá quando acontece uma exceção. E aí esse log eu não vou ficar olhando toda vez, né? Só vou olhar quando eu precisar identificar algum problema, corrigir alguma coisa. Então até você conseguir identificar que está acontecendo esse problema, que está salvando essas exceções lá no log, pode já ter usado o sistema por um bom tempo de forma errada, pode ter feito, sei lá, cálculos errados, regras de negócio errada, prejudicado o negócio do seu cliente, né, e você não ter percebido porque suas exceções estão sendo capturadas de forma silenciosa e você não sabe onde está acontecendo e por que está acontecendo. Então, por isso que não se considera uma boa prática você capturar direto exception, tá, gente? E pior ainda, isso aqui que muita gente faz. Dá um catch exception e não faz nada. Esse aqui é o pior cenário possível. Por quê? Porque você não tem nem salvo nenhum lugar que aconteceu essa exceção. Se você salva no log, beleza, você ainda tem essa informação sendo capturada em algum lugar. Aqui nesse caso, a exceção ela é engolida, o seu sistema não faz nada, como se não tivesse acontecido nada, como se não tivesse problema nenhum. Mas tem, está acontecendo, está sendo capturado aqui, só que você deixou o tratamento dessa exceção vazio. Então isso aqui é péssimo, tá, gente? Jamais façam esse código aqui. Beleza? É complicadinho essa parte de exceções mesmo, mas com o tempo vocês vão começar a entender e vai ficar mais fácil de entender também, tá? Mas deu para entender de forma geral aqui, gente? Eu tô conseguindo acompanhar. Tá. Então, beleza. Então, só voltando lá, um outro teste que eu ia fazer é jogar essas letras aqui no meio para ver se com essa implementação aqui, next int, e aqui, ele vai dar erro, ou se ele vai parar lá no meio e só ler até onde encontrar a string aqui com as letras. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou executar aqui. Ó, reparem que ele só leu 6 números. Por quê? Porque do 7º para frente tinha uma string no meio. E aí simplesmente ele para de ler daqui para frente como se não tivesse mais números, né? Porque ele encontrou uma string com letras. Então, essa implementação aqui ela não daria exceção, mas também não seria 100% correta, né? Porque ele iria ignorar mais da metade do arquivo ali, né? Que também não é uma implementação adequada. Então, qual que seria o adequado na visão de vocês? O que vocês acham? Como seria uma forma legal de eu trabalhar com isso, tentando prever esses possíveis erros na formatação do arquivo, no conteúdo do arquivo? O que vocês acham? Ninguém? Eu não sei responder não, professor. Também não? Alguém chuta aí? Alguém se arrisca? Não? Então vamos lá. Então aqui, gente, dessa forma aqui a gente já vê que não dá para ficar a implementação, né? Então aqui de novo vamos ter que desfazer aqui e voltar a usar o
next line, né? Só que o que eu vou ter que fazer aqui, então, para trabalhar melhor com isso daqui, evitando possíveis erros, né? Ou tratando possíveis erros que tenha no arquivo. Então, acho que a chave está aqui, né? Nesse ponto, que é onde pode acontecer a exceção, caso o conteúdo do arquivo não seja condizente com o número, né? O conteúdo de uma linha não seja um número. O que eu poderia fazer aqui? Dá para fazer um try catch aqui, né? Ficaria um try dentro do outro. Não fica um código muito legal. Eu não sei se a classe integer tem... Não, não tem. Acho que a única forma seria tentando com um try mesmo, né? Seria aqui. Só que daí o problema é que eu vou ficar com uma legibilidade prejudicada aqui, né? Porque reparem que vou ter um try dentro do outro e esse try ainda vai estar dentro de um while, né? Então reparem que está um código bem... começa a ficar bem confuso, com muitas estruturas alinhadas, né? E fica difícil de ler, né? Mas vamos fazer primeiro assim. Eu não lembro qual que era a exceção que deu. Aqui. É só uma dica aqui também, pessoal. Quando vocês querem saber uma possível exceção que um método pode dar, dê uma olhada na documentação que aparece, né? Então aqui, reparem que eu cliquei sem querer aqui. Aqui tem essa informação. O método parseInt, ele trouxe, né? Então pode lançar a exceção number format exception, que é a exceção que eu vou capturar aqui, então, tá? Então aqui, number format exception. É aqui que eu vou fazendo. No caso aqui, eu posso dar uma mensagem, né? Não foi possível converter conteúdo da linha em número inteiro. Um exemplo de mensagem que eu poderia dar ali, ou dar essa mensagem para o usuário, ou deixar gravado num log, né? Porque como eu estou lendo várias linhas do arquivo, pensem se fosse um arquivo gigante lá com várias linhas. Cada vez que desse um erro desse, eu abri uma janela para informar o usuário, ia ficar meio inviável, né? Então, seria melhor eu ou guardar tudo isso num log e mostrar depois, ou compilar tudo numa única string e mostrar no final, né? Ter alguma forma de não ficar sendo tão invasivo quando acontece esse tipo de erro, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Vou tentar converter a string para número. Se falhar essa conversão, né, caso o conteúdo da string não seja numérico, ele vai cair aqui nesse bloco, não vai tentar adicionar esse número aqui na nossa lista de números, e vai dar essa mensagem ali no console dizendo que não foi possível converter o conteúdo da linha em número inteiro, tá? Aqui embaixo, eu vou voltar para o tipo de exceção antigo, que eu já me esqueci também, deixa eu ver qual que era. File not found exception, né? Beleza? Então é isso. Então aqui, esse try-catch é para leitura do arquivo. Se eu tentar abrir o arquivo para leitura, esse arquivo não existir, eu não tiver permissão de leitura, vai cair aqui dentro. Aqui, se eu tentar converter uma linha do arquivo que não é numérica, vai cair aqui e dar essa mensagem para o usuário, tá? Vou executar. Então, ele deu a mensagem aqui, só que aqui ele não informa qual foi a linha, por exemplo, que deu esse problema, né? Nem nada disso. Se eu quisesse, eu poderia aqui colocar mais uma mensagem, né? Então, eu quero informar bem o usuário qual foi o caso que deu isso aqui. Eu posso colocar aqui conteúdo da linha, por exemplo. E aí, colocar aqui str, que é o conteúdo da linha que eu não consegui converter em valor inteiro, tá? E aí, ele dá aqui, não foi possível converter, e o conteúdo
é esse daqui que eu não consegui converter para inteiro. E aí aqui embaixo ele imprime os números que eu consegui ler do arquivo. Beleza, gente? Só que isso aqui já está meio caminho andado para vocês fazerem o trabalho lá, um dos exercícios do trabalho, tá? Então aqui é toda a parte de leitura do arquivo e jogar esse conteúdo numa variável já está pronto. É só vocês agora melhorarem esse código, tornar ele mais orientado a objetos, né? Por exemplo, vocês podem começar a extrair métodos específicos, como por exemplo essa parte aqui da conversão, né? Eu poderia colocar tudo isso aqui no método separado para ficar mais legível. Então, só fazer aqui esse exemplo para vocês. Vou ver um jeito melhor aqui. Não é tão bom, mas vou extrair aqui. O que ele vai fazer? Ele vai converter e adicionar a lista, né? Então, ele pega esse número str, converte para inteiro e adiciona na lista de inteiros aqui, tá? Então, ele pega aqui, faz a conversão, se der certo ele adiciona na lista, se não ele só dá a mensagem de erro. Por que eu falei para vocês que não vai ficar muito bom? Porque aqui não está um código tão bem modularizado ainda. Por quê? Porque reparem que eu estou passando esse array aqui, esse list aqui de números por parâmetro e estou adicionando aqui dentro esse elemento, né? O ideal seria somente fazer a conversão aqui, né? Ou tentar fazer a conversão e depois fora eu adicionar. Mas daí teria que ter um tratamento, algum tipo de tratamento especial para esses casos em que não é possível fazer a conversão, né? Porque, por exemplo, se eu retornasse aqui um int, o que eu faria nesse caso em que cai no cat, né? Eu não posso simplesmente retornar não posso fazer isso, né? Retornar um zero, porque já vai ficar errado de acordo com as regras de negócio. Porque o que aconteceu aqui não é que ele lê um zero, ele não conseguiu ler número nenhum. Então eu não posso simplesmente fazer um return zero aqui. Teria que provavelmente lançar uma exceção também, né? Só que lançando uma exceção ia continuar complexo o código aqui em cima. Então, também não ia ficar muito legal. Então, acredito que a melhor forma, por enquanto, seja dessa forma aqui mesmo. Já separa um pouco o código, né? Fica um pouco mais fácil de ler. Então, porque não fica um try dentro do outro, por exemplo, né? Então, fica um pouco mais tranquilo. Beleza? Não sei se está dando para acompanhar aí o raciocínio, mas se não tiver, vocês podem falar, tá, gente? Deu para acompanhar, gente? Deu para entender? Quando você transforma lá a variável qual que você colocou para ler os números, é quando você, tipo, ali, você pega você transforma esse for, por exemplo, você transformou para fazer a contagem. Quando você já tá com esses números, já pode fazer, tipo, como ele já tá no valor integer, né, do arquivo, já consegue fazer o tratamento de soma, multiplicação, as operações normais, Sim, né? sim, com certeza. Você pode, inclusive, usar um for para fazer isso, né? Vou fazer um exemplo aqui da soma, por exemplo. Poderia criar uma variável aqui, soma. Começa ela com zero, né? E aí eu vou, a cada iteração, somando os números ali, né? E aí, para fazer a média, já tem a soma, é só pegar, dividir a soma pela quantidade, né? Então, vocês podem usar tudo isso aqui para fazer já as operações que eu pedi lá para vocês. Nesse exercício, é indicado fazer três classes, né? Um para a leitura do arquivo, né? Leitura e abrir os arquivos, etc. O app, entre aspas, né? Que é a interação do usuário, e outra a soma que tiver as operações. Isso. É uma forma, assim, se vocês quiserem juntar algumas dessas coisas, até pode, assim, por exemplo, junta a leitura do arquivo com as operações, porque são operações muito simples, né? Mas tenta separar um pouco algumas coisas, pelo menos, né? Igual eu estava explicando no começo da aula, tenta
pelo menos a interação com o usuário ser totalmente separado da leitura do arquivo, para que vocês comecem a exercitar essas questões, porque depois, quando vocês forem desenvolver sistemas reais, né, vocês vão ser obrigados a fazer esse tipo de separação, porque daí, por exemplo, você trabalha numa empresa, essa empresa ela vai usar padrões, arquiteturas em que já é, de certa forma, forçado a fazer essas separações, né? Então, já vai ter frameworks, padrões que vocês vão utilizar, onde vocês vão ter que colocar cada tipo de código num tipo de arquivo diferente, numa pasta diferente, num pacote diferente, né? Então, já tem essa separação. Então, fazendo esses exercícios aqui, vocês conseguem já ir entendendo o porquê de fazer essa separação, né? E como fazer essa separação também, sem precisar usar nenhum framework, nenhum padrão específico, tá? Só usando os princípios da orientação a objetos. Mas é isso mesmo. Tentar criar uma classe para cada tipo de responsabilidade, tá? E aí, conforme vocês vão começando a desenvolver sistemas mais complexos, às vezes você vai ter um conjunto de classes, um tipo de operação, né? Igual, por exemplo, um sistema com várias telas, você vai ter várias classes para interagir com o usuário. Um sistema que vai ter interação com um monte de dados também vai ter, às vezes, várias classes que vão fazer essas operações de persistência, de leitura do banco. Então, conforme vai aumentando o tamanho do sistema, também o número de classes que faz cada tipo de operação. Mas aqui, como é um exercício bem simples, né? Vocês vão fazer uma classe para cada responsabilidade daí somente, tá?